Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus nos chamou primeiro para diante do Senhor. Deste mundo tão maligno, cheio do pecado, o Senhor Deus nos salvou. O Senhor Deus está trabalhando e conduzindo. E dentro da igreja, o corpo de Cristo, o Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos viver diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa imensa graça do Senhor. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor para aprendermos a sua palavra. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que possamos estar dentro dessa comunhão. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um através da mão de graça do Senhor e misericórdia. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir, para que assim nós possamos ser estabelecidos diante do Senhor. Ainda nós somos muito fracos, nós não conseguimos discernir a palavra do Senhor. Muitos dos momentos nós seguimos a vontade de nossa carne. Que o Senhor Deus possa segurar a cada um de nós. Que o Senhor possa governar sobre os nossos corpos, para que o restante de nossas vidas nós possamos viver para a vontade e a glória do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos os nossos irmãos e irmãs que estão pelo mundo, guardando a fé para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa estar com todos eles. Que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de graça. E como filhos do Senhor Deus, que nós possamos agir de forma correta para muitos espíritos coitados, que nós possamos evidenciar o seu Evangelho, para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor, que assim nós possamos fazer a santa vontade do Senhor Deus. Senhor Deus, Pai, que o Senhor conduza a nós todos, através da sua imensa graça, que o Senhor Deus permita paz, liberdade para este país, para que o tempo restante nós possamos servir ao Senhor e para vivemos pregando o seu Evangelho, que o Senhor Deus possa nos conduzir, nos permita paz, liberdade, segurança, cada momento mais. Para todos os nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus permita o coração de temerem ao Senhor para agirem conforme a sua vontade. Que através da imensa graça do trabalho do Senhor Deus, que o Senhor Deus ajude para que possam fazer a sua obra. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita o que devemos fazer, nos ensina qual caminho devemos seguir. Toda a sua palavra, a sua vontade, que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender cada momento mais. Aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, da fraqueza espiritual, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles. Que assim o Senhor Deus possa estar ajudando a cada um. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 눈물이 없네 거기는 슬픔도 없네
Então já acabou? Eu estava admirando por um tempo e já acabou, mas muito obrigado. Vamos procurar Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 9 ao 13. Nós vamos ler tudo devagar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então, a oração que o Senhor ensinou, enquanto nós estamos aprendendo de forma detalhada. Então, já estamos na 7ª palavra. A oração que o Senhor ensinou. As pessoas que frequentam a igreja, a maioria das pessoas elas já decoram, não é? Desde crianças, sempre acontece no domingo ou na quarta-feira. É por isso que as pessoas elas decoram muito bem. Então, mas isso não é uma oração. O Senhor disse para orar, não para decorar. Claro que é importante decorar também. Então, mas conforme a palavra do Senhor Deus, toda a nossa oração precisa ser bem separada e corrigida. Então, claro que não é simplesmente para vivermos orando do jeito que aqui aparece. Claro que tem muitas orações que devemos fazer, mas a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou quais são os temas realmente mais importantes que devemos ter como exemplo em nossas vidas. E essa oração que o Senhor nos ensinou é a oração que nós todos devemos pôr em prática. Se nós olharmos em Salmos 17, versículo 1, disse: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, está pedindo para ouvir a justiça, atender ao meu clamor, dar ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, nós não podemos fazer mentiras para Deus, nem contar hipocrisias. Quando nós oramos para o Senhor Deus está vendo o nosso coração. Tem pessoas que quando estão orando, tem pessoas que elas clamam várias coisas, não é? Põem toda a emoção,
e acham que isso é fazer o bem. Não, mas não é, mas é cada palavra por palavra você fazer com honestidade. Em verdade, palavras que saem da profundidade do seu espírito, que saem do seu coração, da sua consciência. É isso que o Senhor, Ele dá ouvidos. E é por isso que você estiver orando, se Deus está ouvindo ou não, não importa, eu vou só orar. Não, isso não está certo. Qual é a oração que eu estou fazendo para o Senhor Deus? Quando nós oramos, o Senhor Deus, Ele disse que Ele ouve as nossas orações. Uma pessoa já perguntou dizendo, será que o Senhor Deus, Ele é capaz de ouvir toda a oração de todas as pessoas deste mundo? São tantas pessoas no mundo. Mas Deus não é homem como nós. O Senhor, Ele já disse que Ele conta até o número de todas as estrelas dos céus. Então, ninguém sabe quantas estrelas nós temos nos céus, mas o Senhor, Ele conta desde o princípio. Então, tudo isso não está contando como nós, não precisa nem contar, porque Ele já sabe de tudo. E claro que, mesmo que Ele conte, Ele saiba o número das estrelas, Ele sabe até o nome delas, dá um nome para cada um. Tá, assim como o próprio Senhor Jesus já disse que o Senhor Deus, Ele conta até os fios dos nossos cabelos. Então, quantos fios de cabelo nós temos? Então, realmente, todos esses fios de cabelo que nós temos, o Senhor, Ele sabe quantos caíram, quantos estão aqui. Então, isso quer dizer que o Senhor Deus não tem nada que Ele não saiba. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Como em Salmos 139, o Senhor Deus, Ele vê o nosso coração. Desde longe. De longe entendes o meu pensamento. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Então, cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. O que eu posso esconder contra o Senhor Deus? Não tem como. O Senhor Deus, Ele disse para nós orarmos. O Senhor Deus, Ele se agrada quando nós oramos. Como em Tiago, capítulo 4, versículo 2, realmente já disse que nós não recebemos, nossa oração não é atendida porque nós não pedimos. Então o Senhor, Ele disse, nada tendes porque não pedis. Então da mesma maneira, então para uma pessoa que ora, o Senhor Deus, Ele ouve a oração, Ele deseja ajudar. E é por isso que a oração é algo muito importante para a nossa vida de fé. Então, o marido e a esposa, pensem bem, realmente eles estão ali ligando o dia todo, mas o filho ele não atende ou não fala nada, está errado, não é? Então, quando você está em comunhão é você trocar, você conversar, ter comunicação, é dar o coração e receber. Então, é entre amigos também. Então, se tiver mentiras, realmente hipocrisias, realmente não está certo, não é? Porque assim acaba essa amizade. E é por isso que nós, para podermos orar de forma correta, nós precisamos ter uma relação correta com Deus. Então, se o nosso coração estiver longe do Senhor Deus, estiver vivendo no meio do erro, então, se nós orarmos assim, se Deus ele não atende às nossas orações. Se um homem tem um pecado dentro do coração e ora para o Senhor Deus ele não atende às orações. E é por isso que quando nós oramos, nós sabemos que Deus está nos vendo. O Senhor Deus está nos observando. É por isso que eu preciso verificar. Será que existe algo de errado dentro do meu coração? Será que existe algo que eu não estou sendo verdadeiro para com Deus? Se estiver algum pecado, estiver algo escondido dentro do meu coração, eu preciso realmente mudar, eu preciso orar diante do Senhor Deus. Então também eu poder estar em comunicação com Deus. Isso é vida de fé. Então você frequentar a igreja esforçadamente, claro que é importante. Então, mas o lugar que se chama igreja, então se nós olharmos no mandarim, é o lugar onde você ensina, de ensinar é de estar em comunhão, estar unido. Então é por isso que é um lugar onde nós nos reunimos para aprendermos sobre Deus.
Então, qual é a vontade de Deus? Qual é o trabalho de Deus? Através da palavra nós aprendemos. E é por isso que o que é a oração, como é que devemos fazer a nossa oração. Então, para aprendermos, nós vamos para a igreja. E isso é colocado em prática em nossas vidas. Então, se você só ouve a palavra e não coloca em prática, é uma pessoa que engana a si mesma. É por isso que não sejam pessoas que só ouvem e enganam, não é porque não praticam, precisa colocar em prática. É por isso que a oração também, quando nós oramos, não falamos somente amém e acaba. Então, conforme o que nós oramos, então precisamos agir para com Deus. Na oração você fez muito bem, mas na hora de fazer a obra, viver totalmente em confusão, realmente não correspondendo à oração, isso está errado. A oração não termina com um amém. Então, nós pedimos para que faça a vontade dos céus, de Deus, assim na terra como no céu, e acaba? Não. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Como é que precisa cumprir esse trabalho de Deus? Quer dizer que os santos que receberam a salvação, os filhos de Deus, assim o trabalho do Senhor Deus é cumprido. Então, todo o pensamento da cabeça, como ele deseja cumprir alguma coisa e assim é cumprido, da mesma maneira, a vontade do Senhor Deus, ela é cumprida através dos santos que receberam a salvação. E é por isso que nós oramos, e conforme o que nós oramos, Senhor Deus, faça conforme a sua vontade, Senhor, morrer, viver, tudo seja conforme a sua vontade. Como Salmos 33 também, realmente o Senhor, Ele ouve a oração dos verdadeiros. Então, o louvor também não pode ser em falsidade. Então, como é bom, realmente, as letras do cantor, não é? Cristão. Então, isso não é uma música mundana que foi feita para ser popular, não. Se nós olharmos para toda essa letra, tem uma pessoa que compôs a música, outra pessoa que escreveu as letras. Claro que uma pessoa sozinha pode ter feito ambos, mas o que é escrever a letra? Quer dizer que o cristão que recebeu a salvação, ele está expressando esse agradecimento da salvação como poema. Como em Salmos, nós podemos ver vários dos poemas, Salmos, de Davi. Então, isso é o testemunho da vida de fé. Existe o testemunho. Existe a vivência do cristão, existem várias palavras assim. Então, existem muitas coisas. Existe a oração também. E é por isso, tem vezes que até a letra, realmente, do cantor, às vezes é muito melhor do que a próprio sermão, a pregação. Então, tem outras músicas também, realmente, que as pessoas elas colocam música realmente nesses poemas. E é por isso que nós cantamos. Então, todos esses temas, os contextos que estão dentro do cantor, realmente são verdadeiros. É algo que aparece da vida de fé em verdade, é da compreensão do sentimento real. Isso é você estar realmente orando, colocando em prática, tendo a promessa para com Deus. E tudo isso é escrito em poemas. E outras pessoas, elas colocam músicas. E esse tema precisa ser igual ao nosso tema de oração. Então, mais do que antes eu amo ao Senhor, mas o coração ama o dinheiro, ama a si mesmo, ama mais do que qualquer outra coisa as coisas deste mundo. Então, realmente, o que o Senhor Deus vai dizer? Ele vai dizer, stop, desde quando você me amou? Respondam. Então, por palavras você diz, todos os dias o amor do Senhor foi transbordante em mim. Claro, precisa, não é?
E assim como no louvor, realmente no passado, todos os desejos dessa carne já desapareceram faz tempo. Então, os desejos deste mundo já desapareceram faz tempo. Então, o cristão, realmente, na sua vivência, ele precisa se afastar deste mundo para assim se aproximar de Deus. Então, realmente, o passado que ia para este mundo, os desejos dessa carne, então agora já acabou essas coisas. Então, realmente, o Senhor Deus vai perguntar, já acabou mesmo? Então, os desejos da carne, as ambições do mundo estão ali até na garganta e falam, ai, Senhor, o meu passado já mudou, agora eu não sou assim. Mas é tudo mentira. Então, as pessoas que dizem que creem no Senhor Jesus, dizem que eles são os que mais mentem realmente no domingo. Então, as pessoas, elas mentem indo para a igreja. Então, fazem orações de mentira, louvor de mentira. Tem vezes que é testemunho de mentira. Então, quando nós imaginamos uma coisa dessas, e isso pode acontecer mesmo. Tem vezes que louvam louvor que não está nem no coração. Parece que fazem oração para os outros ouvirem, não é nem para o Senhor Deus dar ouvidos. E dizem que fazem orações realmente tão boas, lindas. Então, mas isso é você enganando a si mesmo, enganando a Senhor Deus. Então, isso é hipocrisia. Não pode ser assim. Então, a oração não é você fazer como se fosse de forma graciosa, achar que você está falando muito bem, uma boa oratória. Não. Crianças pequenas, elas falam, papai, mamãe, o bebê falando, o Senhor Deus, ele já sabe. O Senhor Deus, ele conhece o coração. Então, o Senhor Deus, ele já sabe. E outras pessoas podem falar pai, mãe, pode falar melhor, seja um bebê ou um adulto. O pai realmente atende a essa oração. Então, isso é a oração que o Senhor Deus, ele realmente está ouvindo. Então, a oração que o Senhor Deus, ele realmente ouve dentro de nós. Então, nós que recebemos a salvação, realmente eu achei que esse sermão sobre a oração ia acabar rapidamente. Mas enquanto eu ia preparando, eu sou a pessoa que mais aprende da Bíblia. E é por isso que todo esse tema, realmente tem muita coisa para aprendermos. Então, dentre as orações que o Senhor ele nos ensinou, existe uma profundidade nessa palavra. É por isso que eu queria terminar na semana passada, mas aí continuei pregando até agora. Como em Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eu estava pregando sobre essa palavra e eu parei um pouco. Então perdoa-nos as nossas dívidas. Então tem pessoas que dizem, quando eu compreendi o Evangelho, eu recebi a salvação. Como Hebreus, capítulo 9, versículo 12, o Senhor Jesus, pelo seu sangue, ele diz que ele efetuou uma eterna redenção. Ele diz que jamais se lembrará de nossos pecados. Quer dizer que através do sangue do Senhor Jesus, nossos pecados foram lavados para sempre. Então, mesmo que tenha só um pouquinho de pecado, se tiver um pouquinho de pecado que não foi perdoado, a salvação não foi completa. Então, o valor desse pecado nós não temos como pagar. Então, mesmo que eu derrame lágrimas, não tem como acabar com o pecado. O pecado não desaparece por derramar lágrimas. O chorar não salva. Então, é por isso que nós, mesmo que façamos coisas boas, mesmo que eu diga faço grandes coisas para a reputação de Deus, não adianta. Tem pessoas que dizem que dão dinheiro para Deus, mas não é assim. Tem pessoas que quando cometem algum erro, eles dizem, eu vou ofertar para a igreja, ofertar para Deus, e assim Deus vai me ajudar. Então não é assim. Deus não é um Senhor Deus que ajuda por ver o dinheiro deste mundo. Então o salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado é a morte, e isso mais do que a morte dessa carne. Então o Senhor ele já disse que está determinado para que todos os homens eles morram uma vez, depois disso vindo o juízo. Então os homens eles vão ser julgados conforme como eles agiram, e assim vão ser lançados para a segunda morte, a morte do lago de fogo. Então o problema é a segunda morte.
Então, do jeito que ele agiu, uma pessoa que vai para o inferno também. Realmente tem pessoas que viveram com bons homens, né, mas mesmo assim vão para o inferno, se não tiverem recebido a salvação. Mas e aqueles que cometeram maldades, atrocidades, roubaram, mataram, desonraram os pais? Essas pessoas vão receber o sofrimento conforme eles agiram nessa terra. É por isso que já disse em Apocalipse que os homens, cada um, irão ser julgados conforme as suas obras, como está escrito nos livros. Então é por isso que sabem os registros criminais dessa pessoa. Então, conforme o pecado que ele tem, realmente existe esse código penal para julgá-lo, não é? Da mesma maneira, todos os pecados grandes e pequenos. Existe todo registrado e assim eles vão ser julgados diante do Senhor Deus. O Senhor ele pode julgar dizendo, é prisão perpétua, ou você tem que ser de morte. Tem vezes que não é tão pesado assim, é 5 anos, 10 anos, não é? Mas no inferno, assim como existem realmente gravidades e penas diferentes, realmente da mesma maneira nós temos no reino dos céus também. Então, será que se eu pecar só um pouquinho, o inferno vai ser só um pouquinho quentinho para mim? Não, não é assim. Então, o salário do pecado, da morte da carne, não é simplesmente a sua morte, mas uma pessoa que recebeu a salvação. Agora, o Senhor Deus, realmente Ele, que é o Espírito Santo, que é o Filho de Deus, Ele está nos conduzindo, Ele derramou o seu sangue. Ele já disse que tudo está remido. Tudo está consumado. O que significa? Quer dizer que nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão dos pecados. Nós agora já fomos salvos. Agora, o Senhor ele veio para acabar com o pecado dos pecadores. Como em 1 Pedro já disse, realmente nós, desde o nosso pecado que é vindo de nossos ancestrais, realmente nós já não fomos feitos para podermos pagar com ouro ou prata, não é? Mas nós é pelo sangue do Senhor Jesus. Quer dizer que o Filho do Senhor Deus, ele veio como uma ovelha e através do seu sangue precioso ele derramou para nos salvar. Quando nós cremos nisso, então nós temos a redenção eterna, incondicional. Então o Senhor ele disse que ele já veio para pagar o salário do pecado. Então o pecado que leva para a perdição, que leva para a morte. Como em João capítulo 5, versículo 24, o Senhor já disse, quem crê naquele que me enviou, realmente já não está mais na morte, passou da morte para a vida, agora está na vida eterna. Então, agora não existe mais o juízo, porque o Senhor Jesus ele recebeu o julgamento por mim. Agora eu não posso mais ser julgado. Então, agora eu passei da morte para a vida. Isso é a salvação eterna. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, então não é por ele cometer um erro que a salvação dele é cancelada. Então, realmente, uma vez que você nasce como filho, se você faz bem, você é filho. Se você faz mal, você continua sendo filho. Não é por você fazendo alguma coisa má ou você desobedecendo, você agora é apagado da genealogia da família, não é? Não é. A relação entre pai e filho não muda. Mas, pensem, aconteceu um problema. Agora a relação entre pai e filho não mudou. Mas antes ele chamava pai e o pai dizia assim, meu filho. Então, mas agora, já que ele cometeu um grande pecado para com o pai, é difícil de ele ir para diante do pai, é difícil de chamá-lo de pai. Então, agora é um problema. Então, o pai está esperando, falando, ei, então não tem como estar em comunhão. É por isso que em 1 João, capítulo 1, versículo 6, realmente o Senhor Deus Pai é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, se nós dissemos que temos comunhão com Ele, mas nós estivermos em trevas, isso significa que nós estamos aqui no pecado. Então, trevas é pecado, é algo que é vergonhoso. Então, se estiver no meio das trevas, não tem como. Então, nós precisamos, não temos como andar em comunhão com Deus se nós estamos em trevas.
Então, uma pessoa que diz que tem comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, isso é mentira. Então, é mentira ele dizer que está andando com Deus. Ele diz que está andando com Deus, mas está em trevas no meio do pecado. É verdade? Não tem como. Então, da mesma maneira como o Senhor, Ele está na luz. Então, se estamos na luz, isso significa que eu, na frente do Senhor Deus, eu estou vivendo sem nenhuma vergonha. Então, isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa que não peca de forma alguma. Mas uma pessoa que tem pecado, esse pecado é revelado na hora diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que está no meio das trevas, ele tenta esconder a si mesmo. Então, mas diante do Senhor Deus, tem pessoas que ele comete pecados realmente sem ele mesmo perceber. Tem vezes que você comete pecados realmente intencionais. Então, realmente não tem como, não é? Mas pecados que são cometidos realmente de forma acidental. Tem vezes que você, por exemplo, ficou bravo, ou você odiou alguém, ou você xingou. Então, isso quer dizer que é uma pessoa que ainda tem essa natureza que ainda não mudou. Então, é o pecado que dali sai. Então, isso é o pecado que você comete realmente acidentalmente. O pecado que é cometido intencionalmente é planejado, pensado. Então, o pecado que você comete realmente de forma planejada é totalmente diferente. Então, o pecado que você comete realmente de forma acidental, você pode ser perdoado, porque o sangue do Senhor Jesus, ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. Então, nós recebemos o perdão dos pecados. Então, como assim o Senhor Jesus, ele está nos limpando? Eu já disse na semana passada. Então, nós, depois que recebemos a salvação, os pecados que nós cometemos, não é só os pecados novos, é um pecado realmente depois de salvos. Então, o salário do pecado, Senhor Deus, ele já lavou para sempre. Mas os pecados que nós cometemos dentro da nossa vivência, na vida de fé. Então, o próprio Senhor Jesus, realmente, quando viu aquela mulher que foi flagrada em adultério, realmente os judeus trouxeram a mulher dizendo: Ah, Moisés disse para nós matarmos a apedrejada, mas você, Rabi, o que diz? Cada um estava com a pedra na mão e eles estavam esperando somente o Senhor Jesus para dar autorização, para assim eles quebrarem a cabeça daquela mulher. Então, mas o Senhor Jesus disse: Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o Senhor Deus escreveu algo no chão, e todos eles deixaram as pedras no chão, começando dos mais velhos, realmente aos mais novos. Então, por que os mais velhos foram embora primeiro? Então, porque eles viveram bastante tempo e eles têm bastante pecado. Então, eles deixaram as pedras nos chãos e depois todo mundo foi embora, ficou em silêncio total. Então, essa mulher, ela achou que ia morrer apedrejada, mas ficou silencioso. E o Senhor Jesus perguntou: Existe alguém que te condena? E não tinha ninguém. E ela disse: Senhor, não há. E o Senhor Jesus também diz: Nem eu tampouco te condeno. Então, o único que tem a autoridade para condenar essa mulher é o Senhor. O Senhor Jesus, assim como é filho de Deus, também ele não tem pecado nenhum. E o Senhor Jesus, ele veio para salvar a todos deste mundo. O Senhor Jesus, ele disse que nem eu tampouco te condeno. Então, todo o juízo que você merecia receber, eu irei receber por você. Eu irei morrer por você. Então, agora você pode receber a vida. Então, o Senhor já disse: Eu agora também, nem eu tampouco te condeno. Então, isso o Senhor está dizendo que agora vai e não peques mais. Então, vai e não peques mais. E isso é o que o Senhor ele está dizendo para nós também. Qual o pecado que nós tenhamos cometido? O Senhor ele já nos perdoou. E o Senhor, mais uma coisa que ele acrescenta dizendo é para nós irmos e não percamos mais. Mas nós não devemos pecar mais. Mas depois que recebe a salvação, nosso coração se torna limpo como o do Senhor. Seria ótimo nós nos tornarmos como anjos. Então, mas algo que é mais enganoso e perverso neste mundo é o coração do homem, que veio de todo o desejo deste mundo, os desejos carnais, não é?
Realmente existe essa concupiscência carnal dentro de nós. Então, como é que nós vamos fazer com isso? Então, cada momento mais agora precisa mudar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora pela palavra, pelo Espírito Santo, precisa mudar continuamente. Como em João capítulo 17, o próprio Senhor Jesus ele já disse para realmente os transformá-los através da verdade, porque o Senhor é a verdade. Então, uma pessoa que agora recebeu a salvação, agora pela verdade, pela palavra, todos os dias vai ser purificado, santificado diante do Senhor Deus. E em 1 João capítulo 3 também, a partir do versículo 1 em diante. Então ele já diz, quando o Senhor ele vier, nós iremos ser transformados como ele. Então, para cada um que tenha essa esperança, então há de ser manifestado, purificar-se a si mesmo como também ele é puro. Então o nosso corpo vai ser transformado em um corpo glorioso, um corpo perfeito como o do Senhor. Então, para todos aqueles que têm esta esperança, o que é que nós devemos fazer? O nosso coração, a nossa vivência, cada momento mais precisa ser transformado. Então precisa ser transformado de forma limpa. Então, assim como o Senhor é puro, nós também precisamos ser puros. Como é que nós fazemos uma coisa dessas? Então, o Senhor agora pela verdade que nos purifique. Então, isso tem o mesmo significado, o mesmo tema. Então, é por isso que através da palavra do Espírito Santo, nós ouvimos a palavra, nós estamos em obediência, em comunhão, e assim cada momento mais nós somos transformados. Então, uma criança pequena nasceu, e agora faz cocô, xixi. Então, normalmente nem sabe se as pessoas gostam dele ou não é? Se ele fica bravo, ele já fica bravo, teimoso, gritando. Quiser chorar, chora. Então, mas depois que essa criança cresce um pouquinho mais, então ele sabe se as outras pessoas gostam de mim ou não é? Então não faz as outras coisas que as pessoas não gostam. Então, toma cuidado. Então, por exemplo, um cachorro, ele come e faz o que ele quer, não é? Mas e essa criança? Não, ela vai crescendo, vai aprendendo, vai mudando o jeito, a disciplina é formada. Sabe o que, que o pai e a mãe querem, vai tomando cuidado, e assim vai sendo formado a sua característica, o seu caráter. Então nós recebemos a salvação antes, nós vivíamos no meio da carne. Então, mas nós, realmente agora, nós somos o quê? Realmente não estamos mais na carne. Nós somos o que? Filhos do Senhor Deus, que agora não estamos mais nessa carne do Senhor Deus. Antes nós vivíamos seguindo a vontade dessa carne. Então não conseguimos seguir a vontade do Espírito. É por isso que cada momento mais nós precisamos crescer em Espírito. Quando nós crescemos em Espírito, a concupiscência carnal, o homem antigo vai sendo transformado. Agora a imagem de Cristo vai sendo formada em nós. É por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo também, ele já disse: realmente eu sinto dores de parto até que vocês tenham formado a imagem de Cristo em vós. O apóstolo Paulo ele foi para a igreja de Gálatas para pregar o evangelho, eles receberam a salvação, mas até agora não conseguem discernir. Não sabem se estão vivendo pela palavra, se estão vivendo pela lei, ainda estão presos neste mundo. Então ele disse realmente até que seja formado a estatura completa de Cristo. Então ele está sofrendo para realmente transformá-los, não é? Então, da mesma maneira como os meus pais, a minha mãe sofreu tanto, sentiu essas dores de parto, para que eu pudesse ser transformado, não é? Para eu poder nascer neste mundo. Então, quando você tem os seus filhos, você sofre a vida toda se preocupando por conta dos filhos. Então, quando é criança, sofre para dar à luz, não é? Para ensinar, ter que fazer, casar, enviar isso e aquilo, depois ver se está vivendo bem ou não, se preocupando com isso e aquilo. Então, os pais, eles vivem a vida toda para os filhos.
Então, isso é na ajuda dos pais continuamente. Vai sendo formada essa característica dele. Então, debaixo dos pais, debaixo realmente de pais incríveis, vai sendo formada essa característica. É por isso que nós somos transformados por completo. Então, a imagem de Cristo precisa ser formada em nós. É por isso que em Mateus capítulo 5, realmente o próprio Senhor Jesus, ele já disse que realmente nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai nos céus é perfeito. Então, o Senhor Deus é um Senhor perfeito, é um Senhor Deus completo. Tá? Por isso que assim como o Senhor Deus é perfeito, nós também precisamos ser perfeitos. Como é que nós poderemos ser perfeitos diante do Senhor Deus? Então, realmente, se o Pai é incrível, então o Pai ele vai dizer o que? Ah, seja metade do que eu sou. Não. Então, mesmo que eu não consiga ser melhor do que o Pai, eu preciso ser pelo menos como o Pai. É por isso que em 1 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, realmente nós precisamos nos afastar dessa concupiscência carnal. Nós precisamos nos aproximar da vontade de Cristo, da personalidade de Cristo. Então, depois que receber a salvação, passam 2 anos, 10 anos, e essa pessoa ela diz, recebi a salvação, e está brigando, xingando, então vivendo do jeito que era antigamente, com a carne, brigando, estando em conflito, inveja. E nós começamos a imaginar quando é que essa pessoa vai crescer. Então, ao ver do Senhor, você precisa mudar cada momento mais. Quando nós vamos nos encontrar com o Senhor, a nossa forma, a nossa carne precisa ser transformada também. Como em Filipenses capítulo 1, realmente esse nosso corpo tão baixo, tão fraco, precisa ser transformado como um corpo glorioso diante do Senhor Deus. Então, a nossa cigarra na Coreia demora 7 anos para ela se tornar uma cigarra. É uma larva, por enquanto. Então, tem todo um processo para se tornar uma cigarra. E assim ela sai do seu casulo depois de 7 anos e se torna a cigarra, não é? E assim ela vai para cima da árvore cantar. Então, da mesma maneira, realmente nossa vivência precisa ser mudada continuamente. Então, se não foi mudada ainda, precisa orar, precisa ler mais a Bíblia, precisa querer obedecer cada momento mais, precisa se dedicar para ser transformado. Senhor Deus, por favor, me ajude. Nós precisamos orar. Então, que o Senhor Deus ele possa me transformar em espírito. Então, a imagem de Cristo que seja formado em mim, não é? Então, cada momento mais, essa imagem de Cristo precisa ser formada. Então, quando nós crescemos cada momento mais em espírito, então nós podemos viver sem pecar. Então, será que eu posso viver, eu consigo viver sem pecar? Claro, quando eu crescer, o espírito tem como viver sem pecar. O espírito tem como vencer essa carne. O Senhor, ele nos ajuda para isso. E é por isso que se nós não crescemos, se nós não fomos transformados, ainda nós temos a concupiscência carnal dentro de nós, que não foi transformada e nós podemos chegar a pecar ainda. É por isso que, como eu já disse sobre o pecado, tem o pecado que cometemos acidentalmente e o pecado que cometemos realmente, realmente intencionalmente. Tem vezes que nós falamos errados, não é? Tem vezes que eu falo, eu cometi um erro, não é? Então, não tinha o porquê, mas eu sem querer falei errado e odiei a pessoa. Tem vezes que eu posso ter inveja disso e aquilo. Então, ainda tem esse homem dentro de mim que não foi transformado. Então, isso é porque acontece acidentalmente. Mas aqueles pecados que são cometidos propositalmente, eu planejei, eu pensei, estou orquestrando tudo. Então, tudo isso você já está arquitetando todo esse pecado para orquestrá-lo. Então, é o pecado de adultério, de homicídio, todos os pecados que você comete acidentalmente. Então, é por isso que esses pecados que são cometidos realmente propositalmente diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus é bom e justo para nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados. Quem esconde os seus pecados,
é uma pessoa que não consegue realmente prevalecer para sempre diante do Senhor Deus. Porque essa pessoa vai para o castigo, para o juízo. É por isso que precisa dizer: Senhor Deus, eu errei. Senhor Deus, por favor, me perdoe. Eu não irei cometer mais o pecado. Então, assim, o Senhor Deus ele vai dizer: Ah, tá bom, meu filho, então não cometa mais o pecado. Então, o Senhor Deus é bom e justo para nos perdoar de toda a nossa injustiça. Então, e Ele também nos ajuda para realmente nós não pecarmos mais. Ele nos protege com a verdade. Cada momento mais nos traz novamente para diante dele. Assim a nossa personalidade é formada em Cristo. É por isso que não tem o que ficar pensando muito. Como em 1 João, realmente nós todos precisamos viver diante do Senhor Deus. Nós temos um pecado, não é? Esse pecado nós precisamos ser cumprido. Porque o Senhor Deus é justo, não é? Bom. Então realmente nós temos um advogado, não é? Para a pessoa que peca tem um advogado. Então esse advogado ele vai falar, essa pessoa, ela não queria pecar, mas por causa disso e daquilo, assim foi e aconteceu o pecado, não é? É por isso que as pessoas vão e compram um bom advogado, não é? E assim um advogado bom, ele faz essa pessoa que não era capaz de nada conseguir ainda dar a volta por cima. É incrível. Então o Senhor, ele nos protege dessa maneira. Então o Senhor que nos protege com a sua graça. E é por isso que nós todos, agora que estamos dentro do Senhor, nós somos comprados em sangue com o Senhor. Então agora, realmente, Senhor, Jesus vai e diz para Deus, Senhor Deus, ele é fraco, é por isso que ele cometeu esse pecado, por favor, tenha misericórdia dele. Quer dizer que o Senhor está orando por nós. Então, da mesma maneira, com a palavra de Hebreus, o Senhor ele está vivo e sempre está orando por nós. Então ele é bom para salvar para todos aqueles que vão para diante dele. Então o Senhor está vivo e orando sempre por nós. Nós precisamos estar agradecidos por isso. Então, mas o problema é os pecados que eu cometo intencionalmente. Então o pecado que é cometido intencionalmente é um grande pecado. Um pecado que é cometido intencionalmente. Claro que uma pessoa que recebeu a salvação, realmente não é que ele vai ser julgado como as pessoas realmente deste mundo, vai para a perdição eterna, para o inferno, não é isso. Então o Senhor já acabou com nossos pecados para a eternidade. Então, mas tem um problema. Quando nós cometemos um pecado, os pecados que você comete ocidentalmente, ou acidentalmente, ou propositalmente, pecado é pecado. Isso quer dizer que você não tem como ter comunhão com Deus. Primeiro é necessário ter comunhão com Deus. Então, quando você diz pai, e o pai diz sim, meu filho, diga. Então, essa é a comunhão. Então, como o marido e a mulher precisam ter uma boa comunhão. Então, mas o marido erra ou a esposa erra e não tem mais comunhão. Nem conversam entre si. E tem vezes que se é pesado, fica um dia sem conversar. Não conversa o dia inteiro. Isso quer dizer que não tem comunhão. Precisa resolver rápido. Então, se você comete pecado, não tem como resolver esse problema. É um grande problema você não conseguir resolver uma coisa dessas. Então, é por isso. Então, agora, esses pecados que cometemos propositalmente, realmente até os pecados pequenos também, realmente eu preciso me arrepender. Eu preciso dizer, Senhor Deus, eu cometi o erro contra o Senhor, realmente com palavras, com ações, eu preciso orar e manifestar para o Senhor. E é por isso que agora nós precisamos confessar e tornar para o Senhor, porque assim o Senhor é bom para nos perdoar de nossos pecados. Assim o Senhor Deus, ele restaura-nos do pecado. Então, mas os pecados que nós cometemos propositalmente, não tem como, precisa confessar. Mas não é somente confessando que ajuda. O que precisa fazer? Existe o castigo diante do Senhor Deus. Então isso é um problema muito sério, importante. Como em Salmos 52, realmente o rei Davi ele cometeu um grande pecado. Então estavam guerreando contra os outros inimigos ao redor da nação. E os seus servos estavam ali guerreando.
Então, e os seus servos começaram a dizer: se o rei for para a guerra e morrer, vai dar um grande problema. Então, nós vamos lutar por ele. Então, o rei pode ficar aqui descansando, tá bom? Não sei se eles disseram uma coisa dessas, mas o rei acordou tarde e ele ficou lá longe olhando pela janela e ele viu uma mulher tomando banho. E por que essa mulher está tomando banho no lugar onde está visível? E ela foi no lugar visível, se mostrando toda. E isso pareceu muito bom ao ver de Davi. Isso pareceu realmente muito charmoso. E ele disse: Nossa, quem é aquela mulher? E disse: A esposa de Urias. Urias está no meio da guerra, ele é um servo leal. E ele disse: Chama aquela mulher. E disse: Vamos tomar um chá. E devem ter tomado um chá. E assim, Davi ele cometeu o adultério com Batseba, mulher de Urias. Então, antigamente, os reis, se eles tinham alguma mulher que eles gostavam, eles pegavam e simplesmente tomavam para si. Então, isso é pecado de adultério. Então, é o 7º pecado dos 10 mandamentos. Então, se acaba só ali, tudo bem. Mas a Batseba disse o quê? Rei, tá, agora eu estou grávida por causa de ti. E agora é um grande problema. O que eu vou fazer? E agora? E agora? E é por isso ele chamou Urias de forma especial para voltar da guerra, para ter um dia de descanso. Mas ele não foi para casa. E ele ficou com seus soldados dormindo no campo. E ele disse: Por que você não foi para casa? Vá para casa. E ele disse: Rei, os generais estão no campo guerreando, realmente sacrificando a vida. Como é que eu posso ir para minha casa? Como que posso eu estar em paz com a minha esposa para dormir? Não tem como. Então não vai nem no segundo dia. Então está bêbado e não foi, mesmo dando tanta bebida alcoólica para ele. Então Urias, ele realmente é fiel. E aí ele queria encobrir o pecado dele assim, mas não estava dando certo. E é por isso que ele pensou em um outro pecado. E escreveu uma carta e disse para o comandante, o general da guerra, dizendo: mande Urias para a linha de frente. E assim ele foi lá para a linha de frente e disse para ele fazer morrer, né, tomando a flecha do inimigo, para matá-lo. E assim o fizeram. E assim, propositalmente, Urias foi morto. Para encobrir o seu pecado, ele cometeu o pecado de adultério. Adultério cometeu homicídio. Ele cometeu praticamente todos os pecados dos 10 mandamentos. E ele achou que o pecado dele havia sido eliminado para sempre, escondido muito bem. Mas veio o profeta Natanael e disse para ele: Rei, como é que pode acontecer uma coisa dessas? E ele disse: O quê? Então, ali tinha uma casa que era muito pobre. E naquela casa só tinha uma pequena cordeirinha. Então, aquela ovelha era como filha, ele cuidava muito bem, comia e dormia tudo junto e amava demais. Mas o homem rico da casa do lado, ele tinha um convidado e esse rico da casa do lado disse: Nossa, vamos dar algo para esse convidado. E em vez de preparar com o gado da sua casa, ele pegou a ovelhinha
deste homem e sacrificou para dar. Pode acontecer uma injustiça dessas? E Davi disse, nossa, como pode ser tão injusto? Vamos matá-lo. Cadê? Quem que fez isso? E Natanael disse, tu és este homem. Então, o que o Senhor Deus não deu para ti? O que faltava em ti para você matar Urias e tomar a sua esposa? Então, realmente, os profetas são incríveis. Então, realmente, nós podemos ver como são incríveis dessa maneira. Então, e Davi, ele disse, nossa, você disse sobre os meus pecados e eu vou te matar agora. Foi isso, não? Então, não, Davi era um homem que realmente temia a Deus. Então, não sei quanto que ele temia realmente, é por isso que ele foi e se arrependeu do pecado dele. E depois que ele foi realmente repreendido por Natanael, tem a oração dele em Salmos. Então, por que será que eu cometi esse pecado? Então, eu fui concebido em pecado. Eu nasci no pecado. Então, eu era pecador desde o momento que eu nasci. Então, eu não consegui vencer contra o pecado. Então, o Senhor, por favor, perdoe os meus pecados. Por favor, me purifique. Me realmente dê um espírito honesto. Senhor, por favor, não me abandone. Senhor, por favor, não tome a minha vida, o espírito, por favor. Por favor, traga, restaure a felicidade da salvação. Então, mas a alegria acaba, mesmo que a salvação não acabe, tá, acaba a alegria da salvação, porque Davi é a imagem do salvo. Então, se você peca, não existe mais a alegria. Então, Senhor, restaure essa alegria, por favor, não tome o Espírito de mim. Quer dizer, que o Espírito está em mim, mas o Senhor Deus acaba com o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo já não ajuda mais. Então, Senhor, por favor, me restaure, me dê o coração de se voluntariar. Senhor, realmente, se existe essa felicidade, a alegria do Espírito, tem um coração natural de querer obedecer. Então, dá o coração de vencer contra o pecado. Senhor, assim, eu realmente irei ensinar aos ímpios, e assim os ímpios tornarão para o Senhor. Então, existe a alegria do Espírito, realmente do salvo. Nós pregamos assim a palavra para que assim os pecadores eles voltem para o Senhor. Então, nós, quando pregamos o Evangelho para várias pessoas, não é? Não somente para as pessoas que nós pregamos, mas as pessoas que conduzem também. O Senhor Deus que precisa utilizar essa pessoa. Então, mas se existe pecado, Deus não utiliza a vida deste homem. Então, você pregar para outras pessoas, isso também acontece um grande problema. Então, o Senhor Deus, ele vai dizer, nossa, como que você pecando diz que consegue estar perdoando aos homens e está fazendo bem? Está errado, você que precisa fazer direito. Então, é por isso que o Senhor já disse, realmente, como eu permiti um espírito honesto para vocês, realmente me deu o coração ativo, me deu o coração de pregar, Senhor Deus, me deu o coração de obedecer, por favor, me sustente, para que assim irei ensinar o caminho do Senhor para os pecadores, para os ímpios. Então, Davi, ele se arrependeu completamente. E é por isso que o Senhor o perdoou. Então, os pecados que são cometidos realmente propositalmente, se você torna para o Senhor Deus, ele perdoa. Então, se você não é perdoado, esse homem vai para o inferno. É por isso que o Senhor, ele perdoa. E não é simplesmente acabando com isso. Existe o quê? Realmente o castigo diante do Senhor Deus. Vamos procurar Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. A partir do versículo 6 ao 10, eu irei ler. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija?
Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivemos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrijam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, o Filho de Deus que recebeu a salvação, se ele comete o pecado, o Senhor Deus, ele julga aquele, permite o castigo para aquele que é amado. Claro que se é filho do outro, o Senhor Deus não tem o porquê de se interessar. Para que vai bater no filho do outro? Não tem porquê. Já que é o seu filho, já que é o filho amado. Então, se você não consegue castigar o seu filho, realmente que cometeu o erro, e isso é uma pessoa que odeia o seu filho, quem ama o filho corrige, logo corrige o filho. E é por isso que o Senhor, ele fez esse trabalho. Quer dizer que o Senhor, ele corrige a todos eles. Então, antigamente, quando eu era uma criança, eu tinha 5 irmãs. Então, realmente pensei bem, tinha 4 filhas e depois nasceu um filho, que era o caçula. Então, pensei bem como era incrível ter um filho, não é? Então, as minhas irmãs, realmente, com certeza, devem ter sofrido bastante por me carregarem o dia todo. Então, eu lembrando do passado, eu não lembro muito de ter apanhado de meu pai, mas da mãe. Eu não sei quanto que minha mãe amava tanto. A minha mãe me batia bastante. Então, se eu cometia um erro, ela trazia a vara e deixava presa ali na parede, bem no alto, para eu poder ver. Então, no momento que eu cometi um erro, a minha mãe olhava para a vara e depois olhava para mim. Isso está dizendo o quê? Se prepare. E isso não é a todo momento. A mãe, ela que ela espera, ela vai pensando, lembrando. Depois ela juntava tudo, como se fosse juros. E quando ela levanta a vara, ela dizia, levanta as calças. E assim ela batia bem na minha panturrilha. E não tinha o que fazer. Por que ela fazia uma coisa dessas? Porque ela ama. Então é para nos castigar, nos dar a correção, para nós nos tornarmos o quê? Participantes da sua santidade. Já que somos filhos, nós somos corrigidos. Quem não é filho, o Senhor Deus não tem por que permitir esse castigo. Ele simplesmente vai enviar para o inferno no fim. Então o Senhor Deus está observando até nós recebemos a salvação. Então como pode existir um filho que o pai não corrige? Então o castigo está para todos, existe para todos. Se não existe castigo, então isso quer dizer que é bastardo, isso quer dizer que não é um filho de verdade, não é o filho verdadeiro da casa. Então uma irmã disse, ela disse, pastor, o Senhor Deus ele não bate em mim, mesmo que eu cometa um erro. Eu acredito que eu sou a filha caçula. Para Deus não existe caçula. Então o caçula, normalmente quando ele comete algum erro, nós geralmente cuidamos, né? Deixamos. Então, mas para Deus não existe isso. Para Deus, realmente é algo pior ainda se você não existe castigo. Então será que eu não sou filho de Deus? Então o pai da nossa carne também, realmente quando ele nos castiga, nós fugimos? Não, precisamos apanhar e precisamos dizer, Pai, me perdoe. Pai, não farei mais isto jamais. E nós o respeitamos. O Pai que nos corrige, nós o respeitamos. Então, nesse espírito da verdade, nós precisamos nos sujeitar a cada momento mais. Então, é o Pai de todos os espíritos. Então, agora, nós todos que recebemos a salvação, realmente nós temos o nosso Senhor Deus Pai, que estás nos céus. Então, realmente o Senhor, realmente da carne, ele nos julga, não é? Ele foi e permite o castigo, mas o Senhor Deus, ele nos castiga para que o nosso próprio realmente benefício, para nós termos a santidade como o Senhor. Então, para nós estamos longe do pecado,
Para nós podermos participar da glória do Senhor Deus, nós precisamos ser o que? Santos. Então, para nós podermos ser participantes dessa santidade do Senhor. Então não devem esquecer que existe o castigo, entenderam? Então é por isso que realmente o castigo do Senhor Deus, a correção, ela se manifesta de várias maneiras. Então através do pecado, seja pelo estado do homem, de várias maneiras o Senhor Deus ele se manifesta a sua correção. Tem vezes que o Senhor Deus ele ataca até a saúde do homem. Tem vezes que o Senhor ele não vem simplesmente e vai permitir uma dor ou um ataque ou algo visível, mas pode ser uma doença. Por exemplo, o Senhor Deus ele também, além disso, ele foi e matou o filho de Davi. Pode ser que o filho de Davi, como foi morto, essa é a correção do Senhor Deus. O Senhor Deus pode atacar os seus filhos. E é por isso que nós sabemos que existe o castigo que é dado, que é atacado, a correção que é permitida conforme a sua saúde também, ou seus bens, como em Tiago, capítulo 5. Realmente, se existe alguém que está realmente adoecido, o ancião realmente precisa orar junto com os irmãos para que essa pessoa possa ser curada, não é? Mas isso precisa ser orando, pedindo para que esse erro dos seus caminhos seja realmente com arrependimento diante do Senhor Deus, para que esse pecado seja curado. Porque pode ser que eu preciso pensar diante do Senhor Deus, será que eu estou doente? Eu estou aflito porque eu cometi um pecado diante do Senhor Deus? Então, se eu não estou me arrependendo, não sei quando é que vai vir esse castigo diante do Senhor Deus. Por exemplo, tem pais que simplesmente observam os filhos. Não são pais que batem naquele exato momento que ele comete o problema ou o pecado, mas ele fica observando, igual a minha mãe. Observa, observa, não bate na hora. Junta e junta e junta para o dia que ela levantar a vara. E tem uma memória tão boa que lembra de tudo e me bate. E quando você se arrepende rapidamente, o castigo se torna mais leve. E é por isso que é necessário nós nos arrependemos rapidamente. Sempre revemos o nosso coração. Pode ser que o castigo, a correção se torne mais leve, mais pesado, ou tem vezes que ele pode até desaparecer. É por isso, em Tiago, capítulo 5, versículo 12, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas o que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. E é por isso que, em alguns momentos, existe a aflição em espírito, não é? Tem alguém que está aflito em espírito. O Senhor Deus ele permite o sofrimento do coração. E isso também é um grande castigo diante do Senhor Deus. Tem vezes que o Senhor Deus ele ataca os bens. Tem vezes que eu posso ter roubado de alguém, não é? Tomado de alguém, enganado outra pessoa. Então eu preciso estar pronto para ser, por exemplo, indenizado em dezenas de vezes mais. O Senhor Deus ele toma todos os seus bens de uma vez. Então mesmo que você não engane, o Senhor Deus ele permite os bens. Se você não utiliza o bem de forma correta, você fica segurando para si, o Senhor Deus ele vai tomar esses bens também. E é por isso que o Senhor Deus da Bíblia é aquele que enriquece e também empobrece. Então pensem bem, o Senhor Deus ele faz tudo. E o Senhor Deus ele dá o dinheiro e fica observando aonde que ele está utilizando esses bens. Será que está usando de forma preciosa para o Senhor? Para uma pessoa que sabe utilizar os bens, o Senhor Deus ele vai se sentir realmente alegre, vai dar mais ainda para ver como que ele vai utilizar diante do Senhor Deus. Então, mas, mesmo que o Senhor Deus ele tenha permitido, então tem pessoas que recebem o bem e seguram, retêm para si, não o utilizam para Deus. O Senhor Deus ele toma os bens deste homem. Eu já vi várias pessoas assim. Eu vi algumas pessoas, não é? Então, diante do Senhor Deus, então você precisa pensar que os bens foram dados pelo Senhor Deus. Se você utiliza de forma errada, também é um problema. Como em Tiago capítulo 4, versículo 14 já disse, se você sabe fazer o bem e não o faz, isso comete pecado.
Então, nós fazemos o bem é pregarmos o evangelho, como aparece no versículo 17, não é? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, nós utilizamos os bens para salvarmos esses espíritos que estão indo para a perdição eterna. Como isso é bom diante do Senhor Deus. Mas este homem não usa esse dinheiro, não é, para si mesmo, guarda e pensa, como é que eu vou usar para o evangelho? E usa e assim, o Senhor Deus não tem como deixar de abençoar este homem, o Senhor Deus vai abençoá-lo com certeza. E é por isso, se nós olharmos em Provérbios capítulo 11, então tem pessoas que mesmo empobrecidos são enriquecidos, tem pessoas que guardam junto riquezas, mas são empobrecidos. Então tem pessoas que são pobres, nós podemos o quê? Fornecer, ajudar. Então você ser de mão dura, né, fechada, isso é pecado diante do seu Deus. Você ver o irmão necessitado e você não o ajuda, como é que pode dizer que o amor de Deus habita nele? Então o que impede esse coração de querer ajudar é a carne. A carne acaba com esse coração, quebra esse coração. Então o Senhor disse, pedi e dar-se-vos-á. O Senhor Deus ele vai permitir realmente balançar, apertar e encher em abundância para nos dar. Como em João capítulo 6, o Senhor ele já disse, para nós pedimos assim o Senhor Deus ele há de dar. Então você balança, enche, aperta para nos permitir. Então assim, se eu utilizar de forma correta diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele vai me permitir cada momento mais. Então, para ajudar os irmãos e irmãs, o Senhor Deus também ele sente a alegria em permitir esses bens para nós, porque utilizamos de forma correta diante do Senhor Deus. Então, se eu tenho os bens e não utilizo de forma correta diante do Senhor Deus ele vai tomar essas riquezas. E é por isso que um homem também, ele fez os seus negócios, juntou muitas coisas. Então, mas se ele está pensando em só juntar para si mesmo, a igreja está necessitada, mas não tem o coração de querer ajudar, isso está totalmente errado, não tem como ser assim. Ele perde todas as coisas no fim. É por isso que vocês precisam saber que existe o castigo diante do Senhor Deus. Então, se você causa um prejuízo a alguém, você vai ser prejudicado em dezenas de vezes mais. O Senhor Deus há de tomar de sua mão. Então, através dos bens, você precisa saber que o Senhor Deus ele permite o castigo também. Então, o cristão precisa temer o castigo diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus ele há de permitir esse castigo com certeza. E é por isso se manifesta através dos bens. Como na palavra de Provérbios capítulo 16, o insensato, o castigo manifesta pela insensatez também. É uma palavra especial, não é? Então depois vá para casa e leiam. Provérbios capítulo 16, versículo 22. Então o que significa essa insensatez? Lê a Bíblia e não consegue entender. O Senhor Deus que precisa permitir a compreensão, mas os olhos estão fechados. Então isso também é castigo. A tolice, a sua astúcia, a cabeça fechada. E em momentos mais severos, se você não se arrepende, pode ser que o Senhor Deus ele vá e mate esse homem. Então Saul também, o rei de Israel, realmente ele foi posto como rei de Israel. Então, mas ele se tornou arrogante, desobedeceu à palavra do Senhor Deus, e ele estava perseguindo a Davi para matá-lo. E o Senhor Deus levantou os filisteus para tomarem a vida de Saul. Então você ser arrogante é pecado também, sabiam disso? Você ser arrogante diante de Deus. Você ter essa mão fechada também é pecado. Você não abrir o coração é pecado. Você não praticar em fé também é pecado. Você não praticar nada em fé também é pecado diante do Senhor Deus. Como em Provérbios capítulo 21 também. Então você ser arrogante.
Você querer fazer do jeito que você pensa, tudo isso é pecado. Você não fazer conforme a fé é pecado diante de Deus. É por isso que existem vários pecados diante de Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, o coração precisa ser sério, precisa ser realmente bem sensível, procurar o pecado que existe dentro de si. Antes que Deus te castigue, você precisa revelar e confessar diante do Senhor Deus. Não pode esconder. Entenderam? Você vai deixar escondido? Como se fosse a poeira debaixo do tapete? Não, você precisa revelar e resolver rápido para que o Senhor Deus queria bater, mas resolveu. É por isso que o Senhor Deus ele faz cessar o seu castigo. E também agora na Bíblia, vamos procurar 1 Coríntios capítulo 5. Primeiro Coríntios capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4, vamos ler. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se nós olharmos para a igreja de Coríntios, haviam pessoas que não se arrependiam do seu pecado. Por isso que ele disse que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal, e esse tal, eles estão dizendo sobre pessoas que praticaram a fornicação, o adultério. Então, esse tal seja, entregue a Satanás para a destruição da carne. Então, não somente esse pecado, mas outros pecados. Se você comete um outro pecado grande, você não se arrepende, o Senhor Deus, ele diz, não vai dar mais, vou levá-la, e eu levo. Então, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a morte da carne, o Senhor entrega. Então, não é porque um cristão morreu, de repente, nós vamos dizer, nossa, ele vai receber o castigo também. Não, não é isso. Não é isso que significa. Nós temos que tomar cuidado. Mas, tem pessoas que recebem o castigo e vão até o adoecimento, mas não sabe que está doente por conta do castigo. Então é por isso que disse que entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O espírito que recebeu a salvação, ele não perece, mas a carne pode ir para a destruição. Vocês precisam saber disso. Então pode existir castigo, mas não existe, eles não perecem para sempre, entenderam? Então, então por conta disso eu vou começar a pecar? Não, não é isso. Porque quando eu for diante do Senhor Deus, vai acontecer um problema. Vai acontecer um grande castigo diante do Senhor Deus. Uma grande repreensão. Então eu não posso pensar, eu posso pecar e eu vou estar bem. O pecado estraga a sua vida. O pecado destrói a vida de fé. Vamos procurar Salmos 19. Salmos capítulo 19. 19, versículo 12. Versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. Vamos ler todos juntos. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não acelerei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então, quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que são ocultos.
Então quer dizer que o que é oculto? Quer dizer que o pecado está escondido, oculto. Então você começa esse pecado e você fala, nossa, e agora o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Então nem você percebe. Então esse pecado escondido, oculto. Então existe quem é que pode entender os seus erros. Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo. Então isso quer dizer que é os pecados que você comete propositalmente, para que, se não assolirei de mim, também da soberba guarda o teu servo. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então quando ele fala da soberba guarda o teu servo, quer dizer que essa soberba é esse pecado proposital vai vindo e vai dizendo, faz, você pode, peque, você peca e peca e vai pecando outro pecado e outro pecado atrás de pecado, e é isso. Então também, para que o pecado não se assolire de mim, quer dizer que o pecado não pode tornar meu senhor, porque o pecado é algo pior, é algo mais medonho do que o câncer. Se eu falar, esse pecadozinho aqui, não, esse pecadozinho estraga a sua vida. Então você fala, Senhor, não deixe que eu assolire de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Porque a pequena transgressão vai para o maior, maior e maior e maior pecado. Então eu preciso me purificar desse pequeno pecado, preciso me libertar rapidamente. É por isso que o pecado, eu sempre digo, nós precisamos resolver rápido. Vamos jogar Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Versículo 23. Salmos 139, versículo 23 e 24, vamos ler todos juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o Senhor conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Veja se existe algum pecado. Então, nós precisamos refletir a nossa vida na palavra de Deus para descobrirmos. Então, pedir para que o Senhor permita essa compreensão. Então, porque ao ver do Senhor Deus, será que existe algum pecado? Existe um mau caminho? Então, no meio da oração, eu preciso compreender. Então, é por isso que no meio da oração, tem coisas que eu percebo, porque a consciência clareia dizendo, e isso é pecado. Então, o coração de odiar o outro, a inveja, então o coração que não é bom. Então, vários pensamentos assim. Pode ser que eu mesmo me torne arrogante, não é? E isso também você precisa compreender. Então, você precisa ver se existe um mau caminho em mim, que o Senhor me conduza pelo caminho eterno. Então, com o pecado não é possível entrar ali. Então, é por isso. Se nós olharmos em Provérbios capítulo 28, Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Vamos ler todos juntos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quem esconde os seus pecados nunca prosperará. Aquele que tem o pecado, confessa e deixa, quer dizer que ele precisa tornar para o Senhor. Você não pode curtir o pecado que você tem, você não pode esconder o pecado. Porque senão esse pecado vai te matar. Então, o pecado, o diabo faz com que você, através de um pecado, você peque o outro pecado.
Então, assim como Davi, para encobertar o seu pecado de adultério, ele cometeu homicídio. Então, olha o Davi, realmente quantos pecados ele cometeu. Então, realmente, Davi, realmente ele não foi abandonado pelo Senhor Deus, mas ele recebeu um grande castigo a vida toda. Por quê? Ele perdeu seu reinado para Absalão, as suas esposas foram muitas esposas que ele tinha. Absalão cometeu um grande pecado no palácio, no lugar mais alto. Ele criou uma tenda onde um povo pudesse ver. E ele pegou as esposas, as concubinas de Davi, e ele estava transgredindo contra o Senhor ali. Davi foi perseguido pelo Absalão e quase morreu. Então Davi sabia que tudo isso era o castigo. E é por isso que depois, quando ele retornou, ele recuperou o seu reinado, mas quanto castigo ele recebeu naquele tempo todo? Então, nós precisamos saber que existe o castigo, não devemos esquecer. Eu preciso terminar rápido. Mateus capítulo 6, versículo 14. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, aqui aparece um tema muito importante. Então, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quanto que o Senhor já perdoou de nossos pecados? Então, Salmos 149 também. Davi, ele disse, realmente o nosso pecado é muitíssimo perante o Senhor. Então, se nós reunirmos todo o nosso pecado diante do Senhor, Deus é maior do que todas as coisas deste mundo. Então, esse espírito realmente foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus na cruz. O Senhor disse que jamais se lembrará novamente. E é por isso. E agora, para nós, para os pecadores, o Senhor, Ele perdoou os pecados. Então, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, como nós perdoamos aqueles que cometeram os pecados para nós. O Senhor, Ele já perdoou nossos pecados. E assim nós também precisamos perdoar aqueles que cometeram esses pecados para conosco. Então, Senhor, como se o Senhor ele não perdoa os nossos pecados, realmente, eu não perdoo os pecados daquela pessoa que cometeu o pecado para comigo e eu pedir o perdão diante do Senhor Deus, está errado. O que isso significa? Quer dizer que uma outra pessoa, realmente ela cometeu o pecado para mim e agora eu preciso perdoar. Então, o Senhor ele já perdoou um grande pecado nosso. Então, mas nós não conseguimos perdoar os pecados que os outros cometeram para conosco. É por isso que Pedro já disse: Senhor, se um irmão ele cometeu um pecado para comigo, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Então o Senhor ele disse 70 vezes 7? Então isso quer dizer que o quê? É infinitamente. Não existe quantas vezes. Então quanto que o Senhor ele nos perdoou? Nós somos pessoas que precisamos receber o perdão para a eternidade. Nós recebemos o perdão para a eternidade, nós precisamos receber o perdão para sempre. Mas se o outro vai e comete um erro para comigo, eu falo, vou perder uma, duas vezes e agora eu já cansei. Ai, cansei, não quero mais. Não vou perdoar mais? É isso? Então nós somos pessoas que precisamos receber o perdão continuamente do Senhor. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o pecado que alguém cometeu para comigo. Então, eu preciso perdoar também.
Então, se eu não consigo perdoar esse pecado dessa outra pessoa e eu pedir para o Senhor acabar com meus pecados, essa oração está errada. E é por isso que em Mateus, capítulo 18, um homem, ele tinha um servo que devia 10.000 talentos, e ele disse, me pague. E ele disse, eu vou pagar, espere. E ele teve pena dele e acabou com todos a dívida dele. E essa pessoa que recebeu o perdão dessa dívida, de 10.000 denários, ele tinha um servo que devia 100 denários. Então, um denário é o salário de um homem de um dia, não é? Então, vamos pensar, por exemplo, 100 reais. Então, vezes 100, então seria 10.000. Então, é só esperar um pouco, ele vai pagar, não é? Mas ele fez o quê? Não, eu não vou esperar, eu vou cobrar. E assim, este homem, ele disse, Senhor, você não havia perdoado o seu servo, mas ele foi para os conservos e agora está realmente punindo, dizendo para pagar a dívida, Senhor. E assim o dono o chamou e disse, eu perdoei 10.000 denários. 10.000 denários é um valor imenso. Então eu te perdoei todo esse grande valor, mas você não consegue perdoar aquele que estava endividado em 100 denários? E assim o prendeu. E é por isso que assim o Senhor Jesus disse, realmente se vocês não perdoarem os vossos irmãos, o Senhor ele não perdoará os vossos pecados. Então se eu não tenho o coração de perdoar o próximo, o Senhor ele não perdoa os nossos pecados. Então eu não conseguir perdoar é pecado diante do Senhor, sabiam disso? Como em Lucas capítulo 23, o Senhor Jesus, enquanto ele estava sendo capturado para ser crucificado, o Senhor Jesus, ele estava orando, e muitas pessoas apontaram o dedo para o Senhor Jesus, rindo, zombando, e ele disse, Senhor, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E assim, o Senhor Jesus é aquele que ora pelo inimigo. Ele ama o inimigo. Ele está orando por aqueles que o perseguem. Será que eu consigo fazer uma coisa dessas? Como em Atos capítulo 7, se nós olharmos para o Estevão, ele foi apedrejado e morto por pregar o evangelho. A cabeça dele deve ter sido ensanguentada, quebrada, sangue todo derramado, quebrando o corpo todo e morrendo. O que ele disse? Senhor, me vingue, por favor! E ele morreu? Não. O que ele disse? Senhor, perdoa os pecados deles. Não faça o pecado deles cair sobre eles. Estevão morrendo apedrejado? Então ele é a mesma oração que o Senhor Jesus fez, ele fez também. Porque dentro de Estevão havia o Senhor Jesus. Então as pessoas que estavam me matando, que o apedrejado, ele disse, Senhor, não faça cair o pecado deles sobre eles. Então um grande pecado que nós cometemos, nós recebemos esse perdão. Então se nós olharmos em Efésios capítulo 4, vamos ler mais 2 versículos. Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Vamos ler todos juntos. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, assim como o Senhor ele nos perdoou dentro de Cristo Jesus, assim como ele nos perdoou, nós também precisamos ser benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como o Senhor ele perdoou. Então agora, realmente esse pecado,
em Colossenses, capítulo 3, realmente já disse, quem tem alguma dívida, realmente como o Senhor ele nos perdoou, perdoe uns aos outros. Mas ele diz, eu não consigo perdoar. E agora fica com o coração de não querer perdoar. Então o Senhor Deus não perdoa este homem também. Só você que fica no prejuízo. Então se alguém cometeu algum erro para comigo, existem esses casos, não é? Eu consegui, você já conseguiu perdoar? Você perdoar significa que você não se lembra mais. Você fala, nossa, quando é que essa pessoa errou para comigo? Eu vou ficar lembrando? Não. O Senhor ele já disse que não se lembra de nossos pecados. Então é um prejuízo meu se eu fico lembrando disso. Então o Senhor ele já me perdoou. Então eu já não lembro mais também. Então vamos procurar Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. Vamos ler todos juntos. A prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua a passar por cima da transgressão. A prudência do homem faz reter a sua ira. Então, quando você fica bravo, irritado, você tem pessoas que demonstram a sua raiva, não é? Então, mas essas pessoas são pessoas que falta muito. São pessoas insensatas. Então, uma pessoa que é prudente sabe suportar, sabe segurar, conter. A prudência do homem faz reter a sua ira. Então, reter significa a cada momento ele evita de demonstrar esse seu sentimento, essa sua emoção. E a sua glória, o passar por cima da transgressão. Então, quer dizer, isso é perdoar. Então, eu perdoar, isso é glória de Deus. Então, uma outra pessoa, realmente eu consegui perdoá-lo, isso é a minha glória. Então, eu não consegui perdoar, eu sou só uma pessoa que o coração é pequenininho, fechado. Eu falei, ei, eu não consigo, aquela pessoa fez isso para mim. Não, o Senhor com certeza também não vai te perdoar se você não consegue perdoar. Nós somos pessoas que precisamos receber perdão continuamente. E é por isso que nós pedimos para o Senhor perdoar as nossas ofensas, assim como as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm cometido o pecado para conosco. Senhor, assim como eu recebi esse perdão, Senhor, me perdoe. Então, Senhor, perdoe como eu perdoei o pecado daqueles outros. Então, se eu não consigo perdoar, quer dizer que eu mal consigo fazer essa oração, não é mesmo? É por isso que eu preciso perdoar primeiro. Então, se você não perdoa as ofensas do outro, então o Senhor também não perdoa as vossas ofensas. E é por isso que eu não tenho o coração de perdoar o outro. Então, se eu tenho esse tipo de coração, o Senhor não perdoa. Isso é pecado. Sabiam disso? Arrogância é pecado também. Você não agir na fé é pecado também. Você ter um coração fechado, duro, também é pecado. Então nós precisamos procurar na nossa consciência o que é pecado. Quando a sua consciência está clara, você consegue descobrir o pecado. É por isso que nós precisamos viver de forma correta diante do Senhor Deus, para que assim o Senhor, Ele não somente perdoe os nossos pecados, mas continuamente o nosso coração e vivência, Ele vai mudando e vai ajudando. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós todos estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado. O Senhor Deus morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue precioso. Senhor, nós agradecemos em verdade. Senhor, conforme a sua oração que nos ensinou, que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a sua glória e sua vontade, Senhor. Senhor, em nossa vivência, como nós cometemos erros e nós somos castigados, nós sabemos que todas as coisas que nós tenhamos errado, nós possamos nos arrepender
possamos tornar para o Senhor, para assim obedecermos a sua palavra, Senhor, para que assim nós não pequemos jamais, para que assim o pecado não domine sobre a nossa vida, mas sim que nós possamos viver para a glória e a vontade do Senhor Deus. Senhor, o restante das nossas vidas, que através da sua palavra, do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus possa nos conduzir continuamente. Senhor, a nossa vivência, o nosso coração, se existe algum pecado escondido, que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender através da palavra, do poder do Espírito Santo, que nós possamos ser purificados, para que assim nós possamos viver como seus filhos de forma adequada, Senhor. Senhor, nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.